Uma coisa é você ser solidária, outra coisa é você trazer o problema dos outros para você. Olá, meu nome é Lilian, eu sou terapeuta. Hoje eu vim falar sobre a diferença entre você ajudar as pessoas, entre você ser solidária com a dor e o sofrimento das pessoas, da sua família, dos seus amigos, dos seus colegas de trabalho, e você trazer a dor do outro para você. Vou explicar aqui o que seria a codependência, que é o que faz algumas pessoas não conseguirem desconectar do problema do outro, não conseguirem simplesmente entender que não é sua responsabilidade deixar as pessoas felizes, porque para algumas pessoas elas se sentem realmente infelizes, elas se sentem incompetentes quando as pessoas da sua volta estão tristes, estão ruins, estão com algum problema. Essa é a diferença. Então vamos lá, vamos explicar melhor o que é a solidariedade, a empatia, o amor ao próximo, o amor que você tem, que todos nós devemos ter com as pessoas. A chamada bondade, empatia, que é tão necessária nos dias de hoje e que está fazendo falta, tá, gente? Está fazendo falta principalmente na geração hoje de jovens que muitas vezes foram criados em redomas, né? Quem tem filhos, quem tem netos, a gente sabe que eles estão super protegidos e muitas vezes estão focados só em si mesmos. Não são todos, obviamente, mas a gente vê que está faltando um pouco dessa empatia, essa coisa de entender que o mundo não gira em torno de você, que existem pessoas com muitos outros problemas. E como eu falei, todos nós podemos melhorar alguma coisa no mundo, todos nós podemos ajudar as pessoas. E eu não estou dizendo em momento algum que você não deva ajudar as pessoas, mas existe uma diferença muito gritante hoje em dia, que é a chamada dependência emocional. A dependência emocional é aquilo que deixa tudo muito mais pesado, muito mais difícil. Por quê? Eu posso falar que eu sou uma codependente. Quando eu descobri que eu fazia essas coisas, que eu me portava dessa maneira, muitas coisas se abriram para mim. Eu entendi muitos comportamentos que o codependente, ele traz para si o problema do outro, mas de uma maneira que não é só por empatia, por amor ao próximo. A pessoa quer resolver o problema do outro. Ela muitas vezes se prejudica. São aquelas mulheres ou aquelas pessoas, geralmente são as mulheres, que ficam com pessoas com distúrbios emocionais graves, como vícios em drogas, em álcool, pessoas que querem salvar a outra, pessoas que acham que é a sua obrigação, estou falando obrigação, de salvar o outro. A codependência é justamente isso, essa conexão doentia de eu achar que eu preciso viver para o outro, eu não consigo cuidar, ser, como vou dizer, solidária, sem comprometer a minha vida. Eu estava vendo um vídeo de um rapaz, eu até postei nas minhas redes sociais, que ele fala justamente disso, que a pessoa codependente, ela não consegue ficar em paz quando tem alguém dentro da casa dela sofrendo. Ela sempre vai ficar agoniada, pensando no problema daquela pessoa, e ela vai tentar resolver, porque aquilo faz parte de quem ela é. Como se fosse a sua identidade. Eu sou uma pessoa boa porque eu ajudo todo mundo. Quem nunca, né, gente? Quem nunca teve essa coisa, essa aura de santa, de quem ajuda todo mundo? Porque a codependente, ela tem essa arrogância muitas vezes de achar que ela que salva todo mundo, ela que ajuda todo mundo, ela que resolve todos os BOs da família. Geralmente mas é aquilo, gente, ela não vai fazer isso por uma maneira só por amor, mas por necessidade,
mas por angústia, porque ela não consegue se desconectar daquilo. E esse é o pulo do gato. Eu não consigo me desconectar da dor do outro. Aquilo me fere, aquilo me machuca, aquilo me angustia. Eu, em vez de apenas acolher a dor do outro, entender que é do outro, eu trago para mim. Eu acho que é minha responsabilidade salvar esse outro. Como muitas mulheres que tentam salvar homens com vícios, homens com dívidas, pessoas com vícios sérios, com problemas, sabe? Aquela mãe desesperada que tenta salvar o filho do vício das drogas e às vezes ela vende tudo só para ele não ser morto, para ele não passar por dificuldades, acaba dando dinheiro na mão dele quando não deveria. Sabe, é esse tipo de amor que eu quero falar com você. E isso se chama codependência. Não é ser solidário, porque todos nós podemos ser solidários. Ajudar sem nos prejudicar. Ter aquela compreensão e aquela compaixão pela dor do outro. E ajudar na medida certa, sem mais. Muita gente simplesmente não consegue viver assim, né? Dando só na medida certa. Ela dá sem ninguém pedir, porque ela também tem uma carência muito grande em ser amada, em ser vista, em ser valorizada. E isso é o outro X da pessoa que tem a codependência, uma carência muito grande. Então ela faz excessivamente, ela se doa excessivamente. E essa é a diferença entre você fazer pelo outro, entre você ser solidário ao outro e se sacrificar. É esse o ponto que as pessoas muitas vezes não entendem. Hoje a gente está vendo uma quantidade absurda de mães se endividando por causa de filhos e netos, né, de avós, de muitas vezes netos adultos. E por que aí a gente pensa, por que essa pessoa está fazendo isso? Muitas vezes é por dependência emocional, muitas vezes para tentar compensar porque foi uma mãe ausente que teve que trabalhar, ou uma avó também, que teve que trabalhar. Muitas vezes a avó não tem aquela coragem de falar não para aquele pedido que é absurdo, de um filho, de um neto, de querer muitas vezes comprar uma coisa muito mais cara do que ela pode pagar, de pegar o cartão. Hoje é tão comum, né, gente? De pegar o cartão e simplesmente sair gastando o cartão que não é seu. Por que isso acontece, gente? Dependência emocional. Pessoas que ficam se endividando por causa de pessoas da família, porque não sabem dizer não. Porque não sabem entender que amor não é isso. Amor não é você se endividar por causa do outro. Não é você querer compensar nada seu. Às vezes, sabe, aqueles pais que compram presentes caros para crianças pequenas. Por que comprou? Será que a criança tem maturidade para aquele brinquedo caro? Muitas vezes não. Muitas vezes a criança brinca 2 minutos, enjoa. Mas por que você comprou aquele brinquedo caro? Porque às vezes você está compensando a criança que você foi, a criança que não teve isso. E aí você disse, agora eu vou comprar, porque eu não tive, eu vou dar para o meu filho. E é isso que está acontecendo hoje nas gerações. Eles estão recebendo demais, eles não estão sabendo lidar. E aí a gente está vendo avós endividadas, mães endividadas, porque não sabem falar não. Porque querem agradar tanto a pessoa, que querem ser amadas. Porque um pai que quer ser amado, uma mãe que quer ser amada, muitas vezes se coloca numa situação de infantilidade, de ficar falando com o filho, quem você ama mais? O pai e a mãe hoje, por causa dessa infantilidade, fica evitando de dar castigos, evitando de dar nãos para as pessoas. Por isso que a gente está vendo uma geração que não aguenta a frustração, não aguenta ouvir não. E a gente vê isso em todas as camadas sociais,
desde a pessoa mais pobre até a pessoa mais rica. A gente hoje não entende que... Por quê? Porque dói na gente. A gente tem que dizer não, porque a gente ouviu tanto não. E eu sei como é que é isso. Eu tive uma infância difícil. Eu muitas vezes sempre pensei, não, meu filho não vai passar por isso. Só que é aquilo. O que me ensinou também ter passado por os nãos, a falta das coisas, a falta de uma mochila nova. Porque eu quero uma mochila de R$1.000. Eu quero um sapato. Eles não têm essa consciência, né, gente? Que a gente nunca tinha um sapato novo, uma mochila nova. E nem adianta você ficar falando, porque eles nunca vão entender. Eles nasceram já privilegiados. Por isso que a gente tem que aprender o que é amor e o que é codependência. A codependência, ela machuca. Ela maltrata a pessoa, que ela se sente obrigada a ter, muitas vezes, dar coisas que não pode dar, a fazer coisas que vai prejudicá-la, porque ela não quer desagradar, porque ela entende aquilo foi ensinado a ela na infância. Quando a gente é criança, é ensinado a gente que o outro é mais importante, que a gente tinha que ficar quieto, para não irritar nossos pais, que a gente tinha que cuidar de irmãos, que a gente teve que amadurecer. Eu sou da geração que teve que amadurecer mais cedo, que teve que deixar a infância de lado para cuidar de irmãos. Teve que ser responsável, ser o pai ou a mãe quando eles saíssem, né? E muitas vezes ser responsabilizado por algo que acontecesse aos irmãos. Isso é uma coisa que fez a gente crescer, amadurecer, né? Fez a gente ser responsável, mas ao mesmo tempo tirou aquela coisa de eu não tenho que ser responsável pela felicidade de ninguém. Que a codependência é construída aí. Eu entender que eu não tenho importância, que eu primeiro tenho que cuidar de todo mundo. A codependente, ela aprende isso. Que o que ela sente, o que ela precisa, vem depois do outro. Vem depois da sua mãe, vem depois do seu filho, vem depois. Ela aprendeu assim. Por isso hoje, ela não tem paciência com ela mesma. Ela é capaz de cruzar a cidade para ajudar algum parente, algum amigo, alguma amiga, mas ela não é capaz de cuidar de si mesma. Ela não é capaz de pagar uma terapia para ela não é capaz de pagar um passeio. Ela se sente muito mais feliz cuidando dos problemas dos outros. Ela se sente importante. E é assim que você se torna uma pessoa sobrecarregada, cansada, que não entende por que você não consegue se priorizar, não consegue pensar em si. Porque você não é só solidária. Você está trazendo a dor do outro para você. E muitas vezes você está acostumando pessoas a estar sempre dependendo de você. Esse é o problema. Porque a codependente, ela vai atrair e desenvolver relacionamentos baseados na dependência. Em pessoas que estão o tempo todo em dificuldades, pessoas que estão doentes, pessoas que estão com problema financeiro, ou aquelas pessoas que simplesmente querem sugar de você, seu tempo, a sua paciência. Porque tudo é... Hoje, gente, a energia que a gente dá para o outro é muito importante. Às vezes a pessoa vai pelo WhatsApp, né, fazer ligação para você, trazer os problemas dela, jogar tudo em cima de você. Como eu já passei por isso. Fica 1 hora falando no seu ouvido. E muitas vezes, quando você precisa disso, você não tem. Essa pessoa vai falar, mas eu não tenho tempo. Mas... Ou simplesmente a pessoa fala assim, mas isso não é nada. Isso já aconteceu comigo. Eu ouvia cada problema, cada loucura da pessoa. Mas aí quando eu tentava desabafar, isso aí é bobagem, isso passa. Aí, gente, isso acontece. Então você tem que aprender a entender o que é ajudar o outro,
a ser solidário, a amar as pessoas e a você ser uma dependente emocional que não consegue dizer não para as pessoas, que não consegue viver a sua vida enquanto o outro está com problemas. Porque entenda, o outro sempre vai ter problemas. Não é você que vai deixá-lo feliz, não é você que vai curar. Se você não é médica, você não vai curar pessoas doentes. Sabe, aquele filho que muitas vezes não quer uma profissão, não se posiciona numa profissão. Aquele neto que acha que você tem que comprar o videogame caríssimo, que ele precisa. E outras coisas que não são importantes, mas que as pessoas colocam em cima de você essa responsabilidade. Ah, você tem que fazer para mim. Você tem que comprar para mim. Você tem que cuidar de mim. E às vezes é um adulto de 30, 40 anos que está falando isso para você. Porque esse adulto ainda não cresceu. Esse adulto acha que é sua responsabilidade ainda cuidar dele como um bebê. Tem muitas mães ainda cuidando dos seus bebezões, se metendo na vida dos bebezões, trazendo os problemas dos bebezões, se metendo em casamento que não deveria fazer, se colocando, um problema que não é seu, que não é sua responsabilidade. Não adianta você trazer uma dor que não é sua, você não vai resolver. Às vezes a pessoa escolhe o caminho mais difícil, o relacionamento que você sabe que não vai dar certo, mas não é sua culpa. A pessoa precisa passar por isso. E você tem que tirar esse controle que a codependente tem, a necessidade de deixar todo mundo satisfeito, todo mundo feliz. Essa necessidade de controlar. Às vezes você quer dar um presente para alguém, tem aquela coisa de a pessoa tem que gostar, tem que brincar, tem que fazer, tem que vestir. Isso é carência, isso é controle. Porque quem ama de verdade vai dar um presente e se a pessoa não gostar, tudo bem. Existe essa coisa, de eu querer esperar que o sacrifício que eu fiz seja recompensado. Que às vezes eu gastei caro naquele presente e a pessoa não gostou. Como assim não gostou? Gente, às vezes todo o sacrifício que você fez por aquela pessoa é inútil. E você tem que estar de boa com isso. Por quê? Porque você não foca a sua felicidade na felicidade do outro. Foi caro. A gente que é pai fala isso com os filhos, Eu fiz sacrifício por você. Por quê, gente? Porque a gente quer um reconhecimento, uma validação. Você não está fazendo isso por amor de verdade, mas por carência, por essa dificuldade de se enxergar. Eu estou fazendo por ele o que eu nunca fiz por mim, nunca fizeram por mim. Ele podia, no mínimo, aquela validação que a gente nunca teve dos pais. Às vezes a gente procura nos filhos, a gente procura nas outras pessoas. E é isso que você tem que ter essa diferença. Estou fazendo algo por mim? Ou porque essa pessoa me pediu ajuda? Eu posso realmente resolver esse problema? Que às vezes eu não posso. Então por que eu vou ficar sofrendo? É minha responsabilidade deixar essa pessoa feliz? Essa pessoa, ela é criança? E mesmo que ela seja criança, ela tem que aprender a ouvir não. Ouvir não. Você tem que aprender que ser solidário não é a mesma coisa que trazer a dor do outro para você. Que não é sua obrigação resolver a vida de ninguém. Não é sua obrigação. Não é... Você não vai ser ruim se você não resolver a vida de pessoas. Não vai. Não é sua responsabilidade. Não é porque você é mãe. Não é porque você é esposa. Não é porque você é filha. Você tem que fazer o que é possível para você. Se não está sendo possível, é porque a pessoa está extrapolando você. Ela está passando dos limites. Às vezes as pessoas passam dos limites. E é você que tem que dizer, olha, tá cansando para mim. Tá demais.
e eu começar a dizer não, a desconectar daquilo. Porque ajudar você está me prejudicando. Como muitas mães e avós que estão endividadas por causa dos filhos, se prejudicando. Ah, porque eu amo. Não, você não está amando, nem a você, nem a seu filho. Você se prejudicando por causa dele, isso não é amor não, gente, isso é dependência. Porque você tem que estar bem. Você por você mesma. E você tem que ensinar o seu filho, a sua filha, que você não vai estar aqui para sempre. Que ele precisa aprender. Que ele precisa se resolver sozinho. Não só filho, parentes, pais que se comportam como filhos, avós. Que nem uma cliente minha que falou que o avô dela não comia se ela não fosse lá na casa dele. Como assim, gente? Isso é um adulto se comportando como uma criança. Ah, eu não vou almoçar porque a minha neta não vem aqui. Tem muita gente que não melhora, continua doente porque ela quer a sua companhia. E aí? Isso não é amor, é dependência. É carência emocional. A gente tem que resolver as nossas carências para que a gente apenas comece a ser mais solidário e menos dependente, menos codependente. Então, se você gostou desse vídeo, se tem alguém na sua família assim, ou se você é assim, comenta aí embaixo, dá a sua opinião, se você passa por essa situação. É muito importante para mim saber o que você acha.